pessoal, a nossa aula de hoje vai ser sobre ondas ainda. Vamos continuar falando sobre ondas. Mas vamos falar agora das propriedades e características de uma onda. Por exemplo, o som, ele é uma onda. E existem vários tipos de som. Existe o som grave e existe o som agudo. Os dois são ondas mecânicas, são sonoras, são ondas mecânicas, longitudinais e tridimensionais. Mas o que diferencia o som agudo do som grave? Já que eles são ondas mecânicas, os dois, som agudo e som grave, são ondas mecânicas, longitudinais e tridimensionais. Beleza? Então, o que diferencia o som agudo do som grave? Quais são as características que vai diferenciar o som agudo do som grave? A luz, por exemplo. A luz é onda eletromagnética. Então, a cor azul ela é uma onda eletromagnética. A cor vermelha também é uma onda eletromagnética. São ondas eletromagnéticas, transversais e tridimensionais. O que diferencia a luz azul da luz vermelha? Quais são as diferenças entre essas ondas? Então, o tema da aula de hoje vai ser sobre isso. Como diferenciar essas ondas. E uma das formas de diferenciar essas ondas é a frequência e o comprimento de onda. São as duas características envolvendo uma onda. Então, nós vamos identificar primeiro o que é um comprimento de onda, classificar também a amplitude de uma onda e também vamos classificar a frequência dessa onda e, consequentemente, a velocidade dessa onda. Tá? Quando a gente une a velocidade, o comprimento de onda e a frequência, nós instituímos o que na física é chamado de equação fundamental da ondulatória. Essa equação fundamental da ondulatória relaciona essas três características de uma onda: velocidade, comprimento de onda e frequência. E é o que o auge da nossa aula vai se chegar nessa equação fundamental da ondulatória. Beleza? Então, vou compartilhar com vocês a aula aqui e bora para a aula. Fundamental da ondulatória. Esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Então, nós vamos chegar nessa equação fundamental da ondulatória. Para chegarmos nessa equação fundamental da ondulatória, primeiro nós temos que caracterizar algumas coisas sobre uma onda. Beleza? Então, aqui, ó, nós temos uma onda feita numa corda. Então, você tem uma corda aqui, beleza? Sua mão segurando a base da corda e você faz essa oscilação para cima e para baixo. Você dá essa oscilação na corda, tá? Então, você dá um pulso para cima, para baixo, para cima e volta para o lugar dele antes. Então, dou basicamente aí 2 pulsos na corda e essas ondas se propagam. Quando a gente olha essa corda aqui, ó, nesse ponto de propagação, nós vemos esses pontos mais altos e nós vemos esses pontos mais baixos aqui na onda. Esses pontos mais altos nós chamamos de cristas da onda. Então, a parte mais intensa nós chamamos de crista. A parte menos intensa, que é a parte mais profunda, nós chamamos de vale. Então, as ondas você pode definir ela através das suas cristas e dos seus vales, tá? Então, todo pulso de onda transversal tem uma crista e um vale, tá? Então, esses são os primeiros pontos que nós vamos observar. Cristas e vales. Essas são as características dessas ondas transversais. Ela tem umas cristas e tem seus vales. Comprimento de onda. O comprimento de onda, na física, é simbolizado por essa letra grega lambda. Tá? Isso aqui é lambda. Esse comprimento de onda lambda aqui simboliza o L grego, que vem de comprimento. Toda vez que a gente fala comprimento, a gente coloca o L de largura, sei lá por que é. Tá? Mas então esse lambda simboliza a letra grega L. Então toda vez que falarmos de comprimento de onda, nós vamos simbolizar ela por essa letra grega. Parece um Y de ponta cabeça. Beleza? Esse comprimento de onda é a distância percorrida por um pulso durante o tempo de uma oscilação completa. Então é o seguinte, eu dou um pulso. Então eu subo a corda, desço ela e volto de novo para a posição inicial. A distância que esse pulso andou é o que nós chamamos de comprimento de onda. Beleza? Então eu estou com a corda aqui no ponto de equilíbrio,
eu vou abaixar, subir e voltar para o ponto de equilíbrio de novo. Quando eu voltar para o ponto de equilíbrio de novo, essa distância que a onda percorreu, que o pulso vai percorrer, é o que chamamos de comprimento de onda. Então tá aqui, ó. Aqui eu tenho uma corda, eu levantei, corda, desci e voltei para o ponto de equilíbrio. Quando eu fiz esse movimento, essa onda ela se propagou. A distância que ela se propagou aqui, esse formato que ela teve, essa distância aqui do começo do pulso até o parar, é o que chamamos de comprimento de onda. Beleza? Então, essa distância do começo do movimento até o parar o movimento é o que nós chamamos de comprimento de onda. Beleza? E a altura com que eu fiz essa amplitude que eu fiz de movimento, essa altura que eu fiz no movimento, é o que nós chamamos de amplitude da onda. Tá? Essa amplitude da onda é a distância do ponto de equilíbrio até uma crista, então é essa distância aqui, ou até um vale, é essa distância. Tá? Então, isso que é amplitude. Tem o ponto de equilíbrio, amplitude é a altura que vai daqui até a crista, ou que vai daqui até o vale. Isso que nós chamamos de amplitude. Tá? É essa altura aqui. Muita gente confunde e acha que a amplitude é a altura daqui, do vale, até a crista. Muita gente acha que a amplitude é essa altura aqui, ó. Não é, tá? A amplitude não é isso. A amplitude é essa altura aqui. Ou é essa altura aqui, tá? Ou é isso, ou é isso. Isso aqui que são amplitudes, tá? Como aqui também está mostrando, ó. Amplitude é a altura do ponto de equilíbrio até uma crista ou do ponto de equilíbrio até um vale. Isso que são amplitudes da onda. Beleza? Então aqui, ó, nesse slide nós vimos que as ondas possuem cristas, que são os pontos mais altos, e os vales, que são os pontos mais baixos. Vimos que ela apresenta um comprimento de onda, que é a distância que ela anda, que ela percorre durante um pulso, e a amplitude é a intensidade que eu dou para o ponto mais alto e para o ponto mais baixo dessa oscilação. Então, é a amplitude de oscilação. É o quanto eu jogo para cima e o quanto eu jogo para baixo. Essa onda, isso que é amplitude. Beleza? Uma das formas de você encontrar o comprimento de onda em uma onda. Tá? Como que eu faço para medir o comprimento de onda numa onda? As formas mais comuns são essas aqui. Ó. Então, aqui, você medir a distância de uma crista até uma crista, isso aqui é um comprimento de onda. Então, a distância entre duas cristas, entre uma crista e outra, é o que chamamos de comprimento de onda. Tá? Essa distância ela é igual a eu medir a distância de um vale até outro vale. Então, essas são as formas mais fáceis de você medir um comprimento de onda. Você vai ter lá uma onda desenhada, e se você medir a distância entre uma crista até a outra, você tem a distância de um comprimento de onda. Se você medir a distância entre um vale e outro, você também tem um comprimento de onda. Então, são essas as maneiras que você encontra para calcular o comprimento de onda. Beleza? E aqui também temos essa maneira aqui, que é, você veja que a onda aqui, ó, ela sobe, desce e volta a subir, passando aqui pelo centro, pelo ponto de equilíbrio. Então, você também pode medir o comprimento de onda por essa distância. Tá? Você partiu, ela subiu, desceu, e quando ela estiver subindo, passando de novo aqui pelo ponto de equilíbrio, é a distância de um comprimento de onda também. Beleza? Então, aqui são as três maneiras mais simples de você encontrar o comprimento de onda, de medir. Pegar uma reguinha e medir essa distância, você mediu o comprimento de onda. Beleza? Uns detalhes interessantes aqui também é o seguinte, ó. Aqui mais uma vez. De uma crista até uma crista, você tem um comprimento de onda. De um vale até outro vale, você tem um comprimento de onda. Se você medir a distância entre um vale e uma crista, você está medindo metade de um comprimento de onda. Que é a mesma coisa se você medir a distância de uma crista até um vale, você também está medindo a metade desse comprimento de onda. Beleza? Então, de um vale até um vale é um comprimento de onda inteiro. De um vale até uma crista é metade do comprimento de onda. Sempre medido em linha reta, tá, pessoal? Não é essa distância percorrida aqui, é linha reta, tá? Então, essa distância em linha reta é um comprimento de onda, essa distância em linha reta é um comprimento de onda. Essa distância aqui em linha reta é metade de um comprimento de onda.
igual a essa outra metade aqui. E a distância de uma crista até o ponto de equilíbrio é 1/4 do comprimento de onda, ou seja, metade da metade. Que é a mesma distância aqui do ponto de equilíbrio até o vale. Isso aqui também é metade da metade de um comprimento de onda. Beleza? Então, essas aqui são as comprimentos de onda. E aqui, mais uma vez, só para mostrar para vocês aqui a amplitude, tá? A amplitude é a distância do centro, do ponto de equilíbrio até uma crista, ou do ponto de equilíbrio até um vale, tá? Isso aqui é amplitude, isso aqui é amplitude. As duas amplitudes são iguais, tá? Essa altura tem que ser igual a essa altura. Essa distância aqui do comprimento de onda tem que ser igual a essa distância do comprimento de onda, que tem que ser igual a essa distância do comprimento de onda. Beleza? Essas partes aqui é interessante, por quê? Porque alguns exercícios eles vão te dar esses desenhos e eles não vão te dar exatamente essa distância, eles podem te dar só essa distância aqui, ó. De alguma forma eles vão te dar só essa distância. Aí você sabe que essa distância aqui, ó, é 1/4 do comprimento de onda. É metade da metade. Aí você sabe que para você ter um comprimento de onda inteiro, você tem que multiplicar isso aqui por 4. Aí você vai ter um comprimento de onda inteiro. Beleza? Então, essas aí são as propriedades do comprimento de onda. Como você faz para identificar um comprimento de onda e a amplitude em uma onda transversal. Beleza? Uma outra coisa também que tem nessas ondas é o que nós chamamos de período de oscilação da onda. Período simbolizado pela letra T maiúscula. Tá? Período de oscilação da onda é o tempo que a onda leva para andar um comprimento de onda. Então, o tempo que a onda leva para sair deste ponto e chegar até aqui, você dá o pulso. O tempo que o pulso leva para sair daqui e ir até aqui, ou seja, o tempo que esse pulso leva para andar um comprimento de onda, é o que nós chamamos de período. Tá? Basicamente, o que é o período? É o tempo que você leva para fazer uma oscilação. Por exemplo, eu tenho uma corda, eu dou o pulso para cima, depois eu vou para baixo e depois eu volto para o ponto de equilíbrio. O tempo que eu levo para fazer isso é o tempo de um período, é o tempo de um pulso. Então, isso aqui é um pulso. Então, o tempo que eu levo para fazer isso aqui é um período. Beleza? Também pode ser definido como o tempo que esse pulso leva para percorrer um comprimento de onda. Beleza? Então, pulso é o tempo, um período é o tempo que leva um pulso, ou é o tempo que esse pulso leva para percorrer um comprimento de onda. Isso é período. E frequência de oscilação da onda, simbolizado pela letra F, é o número de oscilações e o intervalo de tempo. Então, eu vou pegar aqui e vou ficar oscilando a onda, fazendo oscilações, dando oscilações, dando oscilações. Se eu pegar o número de oscilações que eu fiz, dividir pelo intervalo de tempo que eu levei, isso é o que nós chamamos de frequência. É o número de repetições em um intervalo de tempo. Isso que significa frequência. Beleza? Se você for pensar em um pulso só, eu dar um pulso só, então aqui eu vou ter o 1, que é de um pulso, e o tempo que eu levo para ter um pulso é o período. Então eu posso escrever a frequência como sendo 1 dividido pelo período. Beleza? Então essa aqui é a relação entre a frequência e o período. Isso aqui a gente já viu o ano passado quando a gente viu o movimento circular uniforme. Quando a gente viu frequência, a gente já viu período no ano passado. Só que a gente viu período e frequência para um movimento circular. Tá? E o movimento circular, queira ou não queira, ele é um movimento periódico. Tá? Ele é um movimento periódico, porque ele vai de um ponto, vai para o outro e fica repetindo isso. Então é como se tivesse dado um pulso naquele negócio. Então, também, o movimento circular também é meio conhecido como movimento harmônico, oscilatório, como o das ondas. Tá? Eles têm alguma relação. O movimento circular tem alguma relação com as ondas quando a gente fala de movimento harmônico. Beleza? Então, as equações aqui de frequência e período são as mesmas do movimento circular uniforme para as ondas. Beleza? Velocidade de propagação da onda é a velocidade com que o pulso se movimenta. Eu dei o pulso, é a velocidade com que esse pulso vai se movimentar na corda. Beleza? Então, fiz um pulso na corda e esse pulso vai se movimentar.
Então, a velocidade de propagação da onda é a velocidade com que esse pulso se propaga. Beleza? Vamos pensar o seguinte. Quando eu der um pulso, eu fiz um pulso, a distância que esse pulso a velocidade que esse pulso vai andar vai ser ΔS sobre ΔT. É assim que eu calculo a velocidade, uma vez que o pulso é constante, tá? Sempre pensando em movimentos repetitivos de maneira ordenada, constante. Isso são ondas, né? São pulsos dados em intervalos iguais. Então, velocidade vai ser ΔS por ΔT, beleza? A distância que um pulso pode percorrer, vamos supor que a distância que esse pulso percorreu foi um comprimento de onda, tá? A distância que esse pulso percorreu foi um comprimento de onda. Se ele percorreu uma distância de um comprimento de onda, o tempo que o pulso leva para percorrer um comprimento de onda é o período. Então, eu posso falar que a velocidade de propagação do pulso ele é igual ao comprimento de onda dividido por período. Beleza? Porque o tempo que o pulso leva para andar um comprimento de onda é igual ao período. Beleza? Então, velocidade vai ser comprimento de onda dividido pelo período. Só que eu posso falar também que frequência é 1 dividido pelo período. Então, eu posso escrever também que a velocidade de propagação da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, essa aqui é o que nós chamamos de equação fundamental da ondulatória. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Essa aí é a equação fundamental da ondulatória. É isso que chamamos de equação fundamental da ondulatória. Beleza? Onde o lambda é o comprimento de onda, tem que estar em metros. O período de oscilação tem que estar em segundos. A frequência da onda tem que estar em hertz. O que significa hertz? É oscilações por segundo. E a velocidade de propagação da onda tem que estar em metros por segundo, isso no sistema internacional. Legal? Mas não só ondas transversais que apresentam o comprimento de onda, frequência e velocidade. Ondas longitudinais também vão apresentar essas características, afinal de contas, todas são ondas. Então aqui, como eu identifico o comprimento de onda em uma onda longitudinal? Beleza? Quando eu fizer apertar uma molinha, essa molinha vai ter uma zona de compressão e uma zona de rarefação, que é uma onda com menos pressão. Então, uma onda de pressão e outra com menos pressão. Tá? Então, é isso que a gente vai ter aqui quando tiver uma onda longitudinal. O comprimento de onda você pode encontrar como sendo a distância de uma zona de compressão até a outra zona de compressão, ou uma zona de rarefação até outra zona de rarefação. Tá? A distância que esse pulso leva, a distância que esse pulso caminha em um período é o que chamamos de comprimento de onda. Tá? Então, a distância que entre esses dois pulsos é o que chamamos de comprimento de onda. E a velocidade você calcula da mesma maneira. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. A diferença aqui é só como você vai encontrar esse comprimento de onda, né? Que lá era um vale e uma crista. Numa onda longitudinal, você tem rarefação e compressão. Então, o comprimento de onda é a distância da zona de compressão até outra onda de compressão. Beleza? Esse é o comprimento de onda. Numa onda bidimensional circular, o comprimento de onda é a distância entre esses dois picos aqui de onda ou os dois vales de onda. Uma vez que eu estou, por exemplo, estou fazendo na água, eu aperto a água e tiro, vai ter uma onda que se propaga. Tá? Se eu ficar fazendo isso com uma certa frequência, ficar cutucando ela com uma certa frequência aqui, essas ondas vão se propagar aqui bidimensionalmente com uma certa velocidade, e o comprimento de onda você vai ver aqui que é a distância entre as partes mais altas e mais baixas das ondas, tá? Entre duas partes mais altas das ondas ou duas partes mais baixas dessa onda. Beleza? E numa onda aqui, ó, bidimensional plana, como se fosse, por exemplo, ar, imagina que eu estou pegando alguma coisa e empurrando nessa direção. Pego sei lá, vamos pensar assim, uma rede, tá?
Pego uma rede, empurro e trago ela de volta, como se fosse uma onda, tá? Eu vou ter aqui essas partes aqui com maior compressão, é a parte onde elas estão juntando, e a outra parte é onde elas estão se separando. Então, tem regiões de compressão e regiões de rarefação, como está aqui descrito. Ó. As ondas de compressão estão andando e tem rarefação. O comprimento de onda é exatamente a distância entre essas áreas de compressão aqui. Beleza? Ou entre essa distância entre essas áreas de rarefação. Beleza? E aqui você vê a onda propagando. Beleza? E ela vai se propagar para lá com uma certa velocidade. Beleza? E tudo isso você calcula dessa mesma maneira aqui. Ó. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Beleza? Então essas aí são as características que vai diferenciar uma onda da outra. Então o que diferencia o som grave do som agudo? É exatamente o comprimento de onda ou a frequência. Tá? Cada comprimento de onda relaciona uma frequência. Beleza? Por exemplo, o som ele se propaga no ar com a mesma velocidade. Tanto o som agudo quanto o som grave. Eles se propagam com a mesma velocidade no ar. O que vai diferenciar? É a frequência. Se eles têm a mesma velocidade, se você tem uma frequência alta, o comprimento de onda vai ser baixo. Então, eles ficam meio que se compensando a frequência e o comprimento de onda. Tá? Então, cada onda tem a sua frequência específica e o seu comprimento de onda específico. Beleza? Cada onda tem essa sua especificidade. Tá? Cada onda tem o seu comprimento de onda e cada onda tem a sua frequência. Por mais que elas possam ter a mesma velocidade, cada uma vai ter o seu comprimento de onda e a sua frequência. Por exemplo, a luz no vácuo ela tem a mesma velocidade, 3 vezes 10 à oitava, essa é a velocidade da luz no vácuo. Então significa que toda luz tem essa velocidade no vácuo. Vermelho, azul, amarelo, todas essas cores têm a mesma velocidade no vácuo. Para diferenciar uma da outra, você tem que diferenciar a frequência. Tá? Então vamos supor aqui, você tem frequências altas. A velocidade vai ser sempre igual para as ondas eletromagnéticas no vácuo. Então se eu tenho uma frequência alta, significa que eu vou ter um comprimento de onda baixo. Se eu tiver uma frequência baixa, significa que eu vou ter um comprimento de onda alto. Então você tem essa relação aí de compensação entre o comprimento de onda e a frequência. Em todas as ondas. Beleza, meu povo?